Comentário expositivo do Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria. Mortificai, pois, os vossos membros. Em textos anteriores, o autor eleva os pensamentos dos seus leitores às maiores alturas, quando lhes aconselha a pensarem nas coisas que são de cima. Agora, ele enumera uma lista de vícios dos desejos carnais do ser humano, que devem a qualquer custo serem evitados. A expressão do apóstolo é de que os seguidores de Cristo em Colossos monitorem os seus desejos carnais, a fim de terem controle sobre suas ações para não viverem na carnalidade. Essa colocação feita pelo apóstolo dos gentios expressa seu cuidado com a Igreja de Cristo, mostrando aos seus leitores que não se devem praticar as inclinações da carne. Esse mortificar sobre o qual fala Paulo, diz respeito a guardar os membros do nosso corpo aos vícios listados abaixo, que estão sobre a terra. Querendo ou não, ainda vivemos na terra e somos parte da sociedade, muitas vezes sendo a todo o momento, tentados pelos desejos da carne e as concupiscências da vida. A realidade do dia a dia nos mostra que temos que matar um leão a cada dia para sobrevivermos espiritualmente, no meio de tantos atrativos e tentações que o mundo nos oferece. Somos seres humanos sujeitos às mesmas paixões, porém, a renúncia dos desejos carnais é que nos faz diferentes dos demais seres humanos. A Bíblia afirma que há uma grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, e isso deve ser demonstrado naquilo que falamos, no que fazemos e praticamos no nosso dia a dia. A prostituição. Desde os tempos mais remotos da humanidade, que a prostituição sempre foi um estigma imoral da sociedade, que só prejudica a construção de famílias sólidas e bem estruturadas. Certamente na cidade de Colossos não era diferente, onde os irmãos eram tentados a caírem na prostituição. Por meio do adultério, da prevaricação ou fornicação. Sem falar na prostituição espiritual que é trair a Deus, por meio da adoração e veneração aos ídolos e às imagens de escultura. Esta prostituição sobre a qual escreve Paulo fala a respeito de todas as formas de práticas sexuais ilícitas. Naquela época, até mesmo nos templos religiosos pagãos eram aceitas as abomináveis práticas de prostituição para se arrecadar dinheiro para os líderes religiosos. A impureza. O autor se refere à impureza moral, espiritual e física. Quando alguém procura driblar a malha moral da sociedade, está de fato se embrenhando na impureza moral. E isso acontece quando tal indivíduo passa a praticar determinados atos, que são desaprovados pela maioria da sociedade. A impureza espiritual se trata da prostituição religiosa por meio da adoração e veneração aos ídolos e às imagens de escultura. Já a impureza física trata dos pecados sexuais reprovados pelo Evangelho e que são abomináveis diante do Criador de todas as coisas. A impureza em todas as suas modalidades até é aceitável como coisa normal para a sociedade moderna, mas que não deve ser aceita pelos que fazem parte do reino de Deus. A afeição desordenada, a vil concupiscência. Certamente o autor se refere às práticas sexuais reprovadas por Deus e pela sociedade. O mesmo autor escreveu em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim:
Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Na realidade, as práticas do homossexualismo são reprovadas pela palavra de Deus como algo abominável. E a avareza, que é idolatria. O autor escreveu sobre isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, onde está escrito: Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Existe aquilo que o Evangelho chama de Mamon, ou Deus deste século, que tem tornado a maioria dos seres humanos em seus seguidores, porque os filhos dos homens amam mais as coisas materiais do que a Deus. Quando o mandamento de Cristo é que amemos ao Senhor acima de qualquer coisa. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista, Francisco Amâncio.